Penso que almejávamos esse tempo, as catacumbas em secreto movimento, confabulavam como seria quando a carta de alforria pusesse em nossas mãos. Eu penso que nossos irmãos no passado queriam ver o que hoje foi revelado, porque a vereda do justo é como a luz de aurora, e como nunca brilha agora, o que é perfeito já chegou. Na glória do momento mais
soberba potestade que possa nos vencer. Se Ele nos elevou ao monte, ao descobrir, para contemplar o novo dia chegar. Se nos ungiu por estar
Branco de Jesus Cristo. Amém. Que luta, viu? Porque ir na igreja agora pode se tornar até crime, infelizmente, né? Nós temos as leis e eu acredito que boa parte das leis são feitas para proteger mesmo a população. Boa parte das leis, com certeza, né? Infelizmente algumas coisas foram feitas muito do lado político do nosso país. Mas eu acredito que boa parte ainda é feita para proteger a população. A gente tem que acreditar nisso, na verdade. Porque comento isso porque nós estávamos em uma eleição para prefeito, onde estava tudo liberado. E aquilo que a maioria das pessoas imaginava que ia acontecer, aconteceu. Ou seja, termina a sua eleição para prefeito, se tranca tudo. Só não é interesse político que é verdade? Mas nós não estamos aqui porque o profeta disse que o cristão fica brigando por causa de direito aqui na terra. Amém. Nós estamos aqui para ceder os nossos direitos. Inclusive o profeta ele chega a criticar Martin Luther King. Por quê? Ele era um pastor negro nos Estados Unidos e ele estava lutando ali nos Estados Unidos por causa de direitos dos negros. O pastor não é para isso, não é para ficar brigando por causa de direitos aí na terra. O profeta chega a dizer em algumas mensagens: esse homem conduzirá o povo à matança. E ele próprio foi assassinado. Não resolveu nada, gente. Essa é a verdade. Nós não somos a favor de racismo. Diante de Deus, todos nós somos iguais. A cor da nossa pele é igual. Deus não tem tamanho, se é magro, se é gordo, se é japonês, né, amarelo, se é preto, se é branco. Para Deus nós somos pessoas peculiares, né? Pessoa peculiar é uma pessoa diferente, cada um. O profeta chega a dizer: no jardim de Deus, Deus tem algumas flores que são de uma cor e outras de outras, né? Então nós estamos aí nesse plano de vida, nós somos chamados por Deus, estamos nesse plano de Deus e cada um de nós tem um valor especial para Deus, né? Deus iguala a nós, porque os seres humanos, alguns seres humanos, vamos generalizar, mas alguns seres humanos igualam as pessoas pela cor, né? Então, eu acho que não é a coisa correta, não é a coisa correta. Os negros, eles às vezes se desvalorizam até a própria cor deles, é verdade, é isso. Os negros, às vezes, eles próprios se desvalorizam, né? Então, e os brancos, alguns brancos também desvaloriza a própria cor e há uma guerra, né? Segregação, mas Deus não vê dessa forma. Nós temos irmãos na África e até no Brasil negros que vão herdar o rapto, estarão no rapto conosco, morarão com nós eternamente, independente da cor, mas nosso país tem isso. E não só nosso país ainda é pouco, né? Os Estados Unidos da América, que é um país poderoso, ali é onde o racismo realmente é muito forte. E o irmão Brando chega a dizer, eu quando eu olhei isso para o lado carnal, eu olhei para o lado carnal. E muitas das vezes, quando você enxerga a coisa para o lado carnal, você enxerga para o lado errado. Onde o profeta orienta que os negros casam com os negros, e os brancos casam com os brancos. O profeta não ensina isso. Você vai estar errado. Isso aí é racismo. E na verdade não é racismo. Vamos dizer assim: pastor, mas já casei. Diferente. Nós estamos na igreja, tem um irmão de cor, procure se casar com uma moça de cor. Se tem uma irmã de cor, case-se com um irmão de cor. Casamentos que foram feitos já não vai ser mais disparado. E um branco casou com um negro casou com um branco, isso não é racismo, a gente tem que entender isso. Quando já leram isso
isso na mensagem, por favor, levante a mão. Amém. E aí, então, mas já casei, como é que faz? Continua casado, amando sua esposa, amando seu esposo, continua sua vida. Mas o conselho do profeta é esse, né? Que cada um case com as suas cores, valorizando as suas cores, né? Eu, por exemplo, sou quase negro escuro, né? No meio do caminho, aquela coisa. Escuro. Já é um híbrido, já é mistura de cor. Híbrido em relação à mistura de cor, não, graças a Deus, de pele. Mas é híbrido porque teve um pai branco e uma mãe negra, né? Também misturado. Mas nós não tínhamos conhecimento, minha mãe não tinha conhecimento, é verdade, né? E hoje a irmã Cíntia chama já morena, né? Então, assim, talvez um pouco mais branca que eu, mas casamos sem conhecimento, graças a Deus estamos muito bem, pretendemos terminar nossa vida assim, casados, né? E assim vai. Mas o certo é que o profeta aconselha isso, né? Para os jovens hoje. Porque as pessoas, no geral, os jovens pessoas, ainda existe discriminação. Vai passar uma mulher bem branquinha com um homem de cor negra, não tem que ir no homem. Isso é a verdade. Vocês sabem disso. Estou mentindo? Estou mentindo. Isso é a verdade. Agora, contudo, se a pessoa, pastor, eu amo aquele negro. Pastor, eu amo aquela mulher branca. Então, casa. Aí é diferente. Um amor, né? É verdade? Amém. Amém? Amém. Eu deixaria de fazer um casamento? Não. Dessa forma, não deixaria de fazer. É apenas um conselho do profeta. E eu hoje entendo isso, né? E eu já cheguei a aconselhar uma moça branca uma vez, ela chega a ser noiva. Começou a conhecer um rapaz de cor. Pastor, o que o senhor acha? Eu falei assim, eu não acho nada, é Deus é que acha, é a mensagem do profeta. Vai caçar um rapaz da sua cor. Ah, mas tem isso, pastor? Tem. Caça um rapaz da sua cor. Né? Ela não fez isso, mas meu conselho foi esse, né? Conselho do jeito que o profeta manda, né? Amém? Amém. Espero que você tenha sido bem entendido. Se ficar com alguma dúvida, depois procura o pastor, porque você não vai sair daqui com dúvida, né? Com alguma coisa na cabeça. Meu Deus, eu estou no inferno. Não, pelo amor de Deus, não faça não. Tá bom? Se ficar alguma dúvida, a gente conversa. Isso é só um conselho do ministério nosso maior ministério, que é o ministério do profeta. Amém? Amém. Graças a Deus. Hoje nós temos culto, amanhã temos também. E depois vamos para a virada de ano. Quando iniciar o ano, nós já temos automaticamente ali, domingo de culto, porque no sábado não haverá, depois da virada do ano. A virada do ano é de quarta-feira para quinta, correto? Amém. Seria nosso culto de oração. Então, nessa virada, até uma virada de ano, tem culto aqui na igreja. Ou se houver alguma mudança, nós avisaremos. Mas até então permanece isso. E aí então, quando chegar no sábado, não vem à igreja, não vai ter o culto, seria o culto dos jovens. Não, perdoa, desculpe, pelo amor de Deus. Esse culto é do jovem, então vai ter. É o primeiro sábado do ano já, isso? Então o jovem vem, certo? Porque todo primeiro sábado do mês nós temos a reunião com os jovens. Mas passando esse sábado, depois do dia 1, aí a igreja vai vir nos cultos às sextas-feiras. Quarta, sexta, domingo. Quarta, sexta, domingo. Então, praticamente hoje, né? Hoje é o último culto de sábado para a igreja. E a sessão para os jovens, que será sempre o primeiro sábado do Amém? Amém. Se houver alguma mudança por conta do serviço que o irmão Jael está incumbido, está pregando, então, se houver alguma mudança, a gente avisa para os jovens. Então vocês não vão ficar sem o culto de vocês, dos jovens. Amém? Amém. Graças a Deus, irmãos. A gente recebeu vários pedidos de oração durante o decorrer dessa semana de pessoas que foram contaminadas com o vírus da coronavírus, né? Pastor de Passo Fundo, pastor Valdir, um homem simples, evangelista, ganhador de alma. Ele, além de ter chamado gota, né? Gota. Às vezes o nordestino falava gota serena. Eita, gota serena. Ele não sabe nem o que está falando, são doenças. Então ele tem essa gota. E tem também, a gente não pode falar isso, né? Porque as outras pessoas falam também, não sabem o que é. Eles sabem muito falam. Porque a nossa palavra tem força, né? Então, falar coisa boa. É aquilo que a gente não sabe falar. Faleceu, exatamente. O pastor faleceu.
O pastor Valdir, ele tem essa gota, tem diabetes ainda, né? Tempo atrás estava hospitalizado, e aí também o coronavírus tomou. O filho dele, Josué, tinha sido entubado no meio da semana, né? E ele pediu oração, e se você, meu irmão, minha irmã, tiver alguém que está enfermo, qualquer tipo de doença, nós todos vamos levantar agora e não fazer uma oração. Eu peço que a igreja mencione o nome do pastor Valdir e do filho dele, o irmão Josué, certo? E se tiver alguém mais, você menciona, vamos fazer conhecida a Deus o nome dessas pessoas, porque a oração da igreja é uma oração intercessória, certo? Amém. Quem é que faz qualquer milagre? Não é Jesus Cristo? Amém. Nós não precisamos mais nada, é nós intercedendo pelas pessoas agora. Nós somos esse poder de intercessão. E eu glorifico a Deus porque, mediante as orações da igreja local aqui, algumas pessoas já foram curadas. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Não funciona. Glória a Deus. Não funciona. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Bom, vamos lá, fechando nossos olhos. Pai querido de amor e glória, Pai, nós elevamos nosso pensamento ao Senhor neste momento, em súplicas ao Pai, porque alguns irmãos nossos foram apanhados por esse demônio chamado coronavírus. Pai, meu Deus, a ciência deu esse nome, mas nós chamamos de demônio, porque o teu profeta nos ensinou que toda doença é um demônio. Pai, nós pedimos ao Pai que o Senhor manda embora o demônio de gota, de diabetes e também de coronavírus que está sobre o corpo físico do pastor Valdir. Pai, nós suplicamos ao Senhor também pelo irmão Josué. Meu Deus, que sejam totalmente curados, que as suas saúdes, ó Pai, sejam restituídas. Pai, nós cremos no milagre, cremos no teu poder, cremos que o Senhor, meu Deus, é um Deus ressurreto, que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, e que essa doença não pode mais continuar nos corpos físicos dos nossos irmãos. Por isso nós pedimos, Pai, mãos levantadas agora, por detrás de cada mão levantada, um pedido de socorro. Há um pedido, Senhor, por uma pessoa. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor também possa entrar na providência e abençoar as pessoas, Senhor, com o batido do Espírito Santo, com algum problema não resolvido. E também, Senhor, se a enfermidade, que esses demônios vão embora e deixe os corpos físicos das pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. 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 Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado. Graças a Deus. Amém. Vamos tomar a Bíblia do livro de Salmos. Qual é o maior dom da Bíblia? Alguém sabe dizer qual é o maior dom da Bíblia? Hã? Qual é o maior dom da Bíblia? Hã? Pregar a palavra? A fé. Quem mais pode dizer alguma coisa? Amor. O profeta diz aqui. Eu também podia arriscar algumas coisas assim, mas o profeta diz que o maior dom da Bíblia é o dom da vida eterna. Amém? Nossa, 63, eu também poderia pensar sobre isso. Aliás, eu pensei antes de ler a mensagem. Poxa, o maior dom deve ser o amor, amar, ou uma coisa. O profeta diz: o maior dom da Bíblia é a vida eterna. Arrependei-vos cada um de vós, vamos junto. Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo é a vida eterna. E a vida eterna é Jesus Cristo. Amém. 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 Mateus 63, Salmo 63, é isso mesmo? Amém. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito,
em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza, a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Olha só o que ele fala: a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como tutano de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Amém? Nosso Deus acrescente as bênçãos. Pode se assentar. Ele diz assim: o maior dom que Deus poderia dar ao homem é a vida eterna. Esse é sublime, um sublime dom, onde a vida eterna há gozo. E somente Deus tem vida eterna, né? Por isso que nós temos que receber Deus. Se nós recebemos Deus na nossa vida, não recebemos vida eterna. Se não receber Deus, não tem vida eterna, vai perecer. Ele diz assim: como Davi, ele sentia a inspiração vir até ele e escrevia hinos, né? Isso aqui, muitos salmos são hinos cantados, né? E ele escrevia hinos porque ele amava cantar o profeta. Veja, agora os cânticos refletem aquilo que nós estamos vivendo. Isso aqui é tão verdade. Quando se fala de cântico, de música, presta atenção numa coisa: se a pessoa está vivendo uma paixão do mundo, de homem e mulher, e ela não é uma convertida, ela começa a cantar aquilo que parece que até com uma alma, né? Você já percebeu isso aí? Se é uma música sertaneja, uma música romântica, alguma coisa, ela canta aquilo que parece que porque ela está vivendo aquilo ali. Então nós normalmente cantamos aquilo que nós vivemos. Amém. Agora eu tenho algo aqui, tem algo dessa mensagem, tem monologia, e isso nos puxa a orelha. O Espírito Sedutor do 153, nosso profeta alinha algo para nós aqui. Há algum pecador que não aceitou Jesus? Você sabe que é um pecador? Que não conhece como seu Salvador? Você diz com Brana: sim, pensei que tivesse muito prazer, vou a bailes, a festas e todas essas coisas. Assisto o tipo errado de programa, e eu levo o tipo errado de literatura. Veja, leio o tipo errado de literatura, leio livros que têm histórias vulgares, até que gosto de ler isso. Então, irmão, algo está errado com você. Esse é seu apetite. Veja, deixe-me ver o que alguém lê, deixe-me ver o que alguém assiste, ou a que música ouve. Ele chega a dizer em outras mensagens que eu direi o Espírito que está em você, né? Outro dia, vindo de carro, certa pessoa estendeu a mão e ligou o meu rádio, e algum tipo de música vulgar, e eu disse: desligue esta coisa, não quero ouvir isso. Alguma espécie de boogie ou boogie, música de estilo jazz. Disse: ora, eu gosto de ouvir isso. A pessoa disse a mão grande. E eu disse: sua natureza está errada, você está errado. Quando eu estive aqui, alguns dias depois, lá na encosta da montanha ou da colina, pescando com as pessoas, aqueles passarinhos estavam cantando, as cotovias, outro tipo de pássaro, estava gorjeando, o martinal voando no ar, o rouxinol cantando louvores. E eu gritei para aquele rapaz, eu disse: olhe, rapaz, essa é a minha música, deixe isso ligado, isso é o meu rádio. Deus os envia para que cantem para mim enquanto estou aqui, isso agrada a minha alma. Eu estava pensando sobre isso daqui, povo de Deus. Às vezes você já se deparou em um lugar, em uma estrada de terra, um lugar assim, onde você vê uma árvore ou uma pequena mata,
e às vezes insignificante para muitas pessoas, mas você começa a observar aquilo ali e começa a ver Deus naquilo ali, aparentemente simples, mas começa a ver Deus naquilo ali. Enquanto as pessoas chegam em uma árvore, elas cortam com faca, elas cortam, elas desgalham, elas querem destruir, você está vendo Deus na natureza do profeta, porque cada um de nós, a partir do momento que nós temos o olhar de Deus em nós, veja, nós podemos olhar pelo olhar de Deus, nós vemos Deus na natureza. O profeta diz, a natureza, ela foi a primeira Bíblia para o homem. Se você for pegar a primeira Bíblia, veja, e ele continua no 155, melhor, no 154, melhor que toda essa coisa louca, essas vitrolas automáticas, encontradas em restaurantes, funcionam como moedas, estrondando, tocando, nem mesmo se pode comer num recinto público. Irmão, presta atenção, você já foi em alguns comércios e aquilo entra, aquele som alto, aquilo incomoda, o crente tem que se sentir incomodado por aquele tipo de música que está ali, e aquilo é uma estratégia do diabo. Você às vezes entra num comércio, você comprar um simples objeto, você entra naquela atmosfera da música, você sai com objetos que você não foi para comprar, porque aquilo ali é para criar uma atmosfera para as pessoas gastarem aquilo que às vezes elas não têm. Veja, e ele continua, aquele som estrondante, tocando, nem mesmo se pode comer num recinto público, é a dieta do diabo, é o amontoado de diabo, todo misturado com o pecado. Você está todo com mácula por aí, gosta disso? Quando eles colocam aquele dinheiro naquelas lamentáveis vitrolas e toca toda essa coisa suja, você gosta disso? Que vergonha, você é um apóstata, você está longe de Deus, você não conhece Deus. Se você conhecesse a Deus em perdão dos seus pecados, você nunca ouviria essa bobagem como essa, estaria morta para você, você vomitaria isso, você não quer isso, a sua dieta é melhor, você ama a Deus, veja, não quer vir esta manhã ajoelhar-se, e com esses que estão confessando seus pecados, então veja, o profeta chega a dizer assim, tem muita gente que diz que é vida, né? Quando ela chega no momento como esse de Natal, festa de Ano Novo, e ela pode encher um copo de bebida alcoólica e ouvir uma música estrondante em seus ouvidos, e ela pensa, isso é que é vida, quando na verdade isso aqui é morte, né? Amém? Presta atenção numa coisa, né? Aquelas músicas de funk, essas músicas assim, como essas músicas falam de droga, de prostituição e de marginalidade, boa parte delas. E parece que isso mexe com a classe dos jovens hoje, profundamente, porque muitos desses funkeiros que falam, né? Muitos desses funkeiros são riquíssimos, porque isso, os jovens vão atrás disso, eles querem ouvir isso, é o funk, aquela coisa que vai, desculpe falar, mas é uma poluição sonora, e aquilo entra ali, fica batendo, aquela coisa, e alto, porque eles não ouvem baixo, né? E às vezes a gente se incomodado por vizinho com esse tipo de música, com esse tipo de coisa, né? Eu não falo só esse tipo de música, mas é um dos que mais demoníaco que tem, esse tipo de música aí, é um dos mais demoníacos que tem, esses funk, essa música hoje que parece que causa ânsia de vômito na gente. Mas vamos lá. Então o profeta diz, o cântico reflete aquilo que nós estamos vivendo. Veja, e ele fala na mensagem aqui, o maior dom, e ele diz assim, veja, quando ele vier, que tipo de cântico nós cantaremos, hein? Eu creio que veremos isso, veja, Davi inspirado escrevia, né, aquilo que ele estava vivendo. Agora nós devemos também cantar aquilo que nós vemos.
Então, a questão dos cânticos é muitas vezes assim. Por que nós tínhamos aqui esses ináriozinhos aqui? E aqui tem muito cântico bom, continua sendo bom. Mas hoje você tem um inário, esse maior. Por quê? Esses hinos são chamados hinos de redenção. Então nós cantamos aquilo que nós estamos vivendo. Depois do plano revelado para nós, o que revelou para nós, na verdade? Revelou redenção. E o profeta diz, olha, esses hinos são inspirados. Nos revela, diz aqui, olha, eu creio que veremos isso, eu creio que esses hinos foram escritos sob inspiração. Isso falando de Davi. E Davi ali sendo um andarilho dos bosques, e ele olhava para Deus através da natureza. Você somente consegue ver Deus, veja, na natureza, uma grande Bíblia. Nós temos observado os pássaros, o pôr do sol e tudo mais. Veja, e ele diz assim, agora, é bom que o homem às vezes ande sozinho, para que ele possa ter intimidade com Deus. Então eu falo aqui para você, todos nós aqui, sem exceção, jovem, criança, mãe de família, temos uma das melhores coisas de vez em quando é a gente se isolar em algum lugar. Não estou falando com aquele espírito assim, larga aí, eu estou cansado, não é isso. Mas você tem uma intimidade com Deus, em certo momento, o profeta diz, é bom, às vezes nós damos uma isolada, e ele chega a dizer assim, olha, eu posso dizer a Deus sozinho todos os meus problemas. Às vezes aqui dentro da igreja, no grupo de oração, você não tem coragem de gritar aquilo que você, uma fraqueza sua, por exemplo. Você não tem coragem de gritar, porque tem certas fraquezas que é feia, gente. Essa é a verdade. Não adianta a gente dizer que o evangelho é aquela coisinha coloridinha, tem certas coisas, nós estamos num processo aqui. Tem certos pecados, certos pensamentos, certas coisas que giram na nossa vida, que você não vai falar isso em público, você não vai gritar, o Senhor me liberta, então, você não vai gritar, porque a gente sabe que tem pessoas, às vezes, do nosso redor, mesmo sendo cristão, que não tem calibre para ouvir isso. Você fala, e aí a pessoa fala, puxa, o irmão tem tal fraqueza, eu vim falando em oração, meu Deus do céu, se torna. Então, às vezes não conta nem com o marido da irmã, e às vezes não conta nem com a esposa, irmão. Não conta nem com os pais, né, meus irmãos, jovens, meus irmãos jovens, mas tem condição de falar com Deus. Por isso que a oração boa é aquela que você tranca no seu quarto e fica sozinho, ou então vai para o meio do mato, vai para algum lugar onde você fica só e você fala com Deus verdadeiramente aquilo que é necessário. Amém? Amém. Glória a Deus por isso, amém? É bom isso. Agora Davi, ao escrever isso, só como ele sentia longe, simplesmente andando pelos bosques do profeta. Davi gostava também de andar pelos bosques. Um homem sozinho. Veja. Agora o profeta ele vai para um lugar, para uma mata, uma montanha, onde tinha matas, e ele vai para caçar. E ele diz assim, não, mas eu também gosto de ficar sozinho. Isso a 64 quilômetros, a 80, longe de qualquer pessoa, muito longe mesmo. E ali ele dizia assim, eu ia ficar ali para ficar sozinho, e de repente naquele dia que ele vai, o tempo começou a mudar. Do nada o tempo começou a mudar. E de repente começa a se formar uma tempestade. E ele pensa, eu acho que eu vou ter que me proteger. De repente aquela tempestade veio e começou a balançar as árvores, e as árvores se retorceram, e ele diz assim, olha, veja as árvores se retorcendo, gemiam, se afligiam sob o efeito daquele vento. E ele começou a pensar, por que as árvores? Por que acontece isso? Por que gemem? Veja, Deus enviou aquele vento com um propósito. E ele sempre tem propósito. Deus sempre tem propósito em tudo, gente. Até uma folha seca que cai no chão, Deus tem o seu propósito. Amém? O profeta Morgana chega a dizer que os discípulos do Senhor Jesus, quando foram cheios do Espírito Santo, qualquer coisa que acontecia era um sinal de Deus para ele. E nós, muitas das vezes, ignoramos os sinais que Deus dá para nós. É por isso que nós caímos em algumas tentações e até cilada do inimigo, porque nós ignoramos os sinais, ignoramos às vezes um sonho, que é uma maneira secundária de Deus falar, ignoramos algo que sai do púlpito, quando Deus está falando, ignoramos, aí caímos em uma cilada, porque Deus,
Ele avisa nós, assim como avisa aqui, o plano de redenção avisa qual é a jornada do ímpio, mas avisa também a jornada daquele que vai ser salvo, do rapto, daquele que estará no rapto. Amém. Agora, como se não bastasse isso, no dia a dia Deus quer nos avisar. O grande problema é que nós às vezes estamos insensíveis. A falta de sensibilidade às vezes, mas eu queria ver tanto Deus falar comigo, assim como falou com Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós queremos ouvir dessa forma. Queremos ouvir Deus diretamente, naquela voz audível. E Deus fala. Deus fala através de uma pregação. Deus fala através de um sonho. Deus fala através da natureza, porque Deus está na natureza. Eu lembro de uma vez que eu tinha um colega e o filho dele era praticamente um vegetal. Um vegetal mesmo. Ali não podia andar, tinha dificuldade de se alimentar. Um menino já com seus 14 anos vivia jogado no colchão. E eu disse para ele assim: amigo, leva o teu menino numa igreja. Ele falou, mas eu já vou na igreja católica. Eu falei, mas lá eles não instigam a fé das pessoas. Leve uma igreja onde as pessoas trabalham a cura divina. Quem sabe Deus não tem um plano na vida dessa criança. E ele disse assim, não, eu não vou mudar da minha igreja. Deus deve fazer um milagre para fazer aqui, onde tudo. E um dia, eu fiquei com aquilo na mente. E um dia, eu cheguei na frente da casa dele. Quando eu esperava ele, tinha um pardal, praticamente morto no chão. Eu só vi o biquinho assim, caído, deitado. Só vi o biquinho. E veio a inspiração, peguei aquele pardal e levei aquele pardal na galinha de uma árvore ali, de uma árvorezinha pequena. Coloquei aquele pardal deitado, praticamente morto, o bichinho. E eu pensava, ele não pode morrer, as formiguinhas aqui vai acabar com o corpo dele. E eu disse assim, pardal, em nome de Jesus, voe agora. E aquele pardal bateu suas asinhas e começou a voar. Foi embora, desapareceu. Amém. Eu estou contando isso porque muitas das vezes Deus tem propósito, Deus tem maneira de falar com a gente, aquilo que veio no coração. É que Deus poderia curar uma pequena criatura e às vezes uma criança que estava lá no estado lamentável, inclusive morreu dessa forma. Morreu curado. É porque Deus trabalha com fé. Deus trabalha com fé, Deus não trabalha com necessidade. Aí eu tenho necessidade de uma cura. Esquece, Deus não vai. Deus trabalha com fé. É a sua fé. A sua fé te curou. A sua fé te libertou. E como é que começa a fé? A fé começa a partir do momento que você começa a profetizar. Esse negócio, a minha diabetes, isso não é seu. É a minha doença, é a minha dor na perna, essa dor não é sua. O profeta chega a dizer, se o carteiro viesse na sua casa com uma caixa cheia de cascavel, batesse na porta da tua casa e dizia assim, eu trouxe uma mercadoria para você aqui. E aí você olhasse, era cascavel. Eu disse, mas eu não quero receber isso aí não. Eu falei, não, mas o seu nome está aqui. Mandaram para você. Se você se recusasse a receber aquilo, tinha que levar de volta. Porque só passa a ser seu depois que você assina. E o profeta diz assim, assim é com a igreja. Quando você assina, você está profetizando com a boca. A minha diabetes, então é sua, você assinou. A minha dor nas pernas, que nunca para. Os meus nervos, olha os meus nervos doentes, olha, acho que eu nunca vou ser curado disso. Mas tá bom nada, não assine isso. Devolva para o diabo isso. Devolva para Satanás isso. Uma caixa de cascavel lá para quem mandou. Eu não vou assinar, não vou profetizar. Eu sou um curado, Veja o profeta diz assim, tá, a enfermidade está ali dentro, tá? Começa a profetizar, é fé. Deus trabalha com fé. Amém. Louvado seja Deus. Deus trabalha com fé. Devolva isso. Está com dor na perna? Devolva isso. O diabo, você não é seu. Deus não é autor de enfermidade.
Mas vamos lá. Ele disse: veja, agora aquelas árvores, e o profeta no meio da floresta, da montanha, vendo aquela tempestade balançar as árvores, retorcer, e elas gemiam, e elas se afligiam sobre o efeito daquele vento. E ele começou a pensar: por quê? Por que contorcem? Por que se rangem? Veja, por que estão gemendo? E então ele recebeu a resposta: Deus envia os ventos com propósito. Deus tem propósito. Veja o porquê que tinha que acontecer isso com as árvores. Porque quando elas se torciam, elas afofavam a terra, e as suas raízes se fincavam mais no chão, e mais firme elas ficavam. Amém, Senhor. E o profeta diz: assim é com a igreja. Amém. Deus, quando manda um avivamento, o que é avivamento? Muita gente tem ideia errada do avivamento. O que é avivamento? Avivamento é um monte de. Nós estamos pulando, nós estamos se alegrando. Não, muitas vezes um avivamento vem para apertar nós, é para balançar nós, o profeta diz. Então, quando esse avivamento vem e começa a sacudir cada um de nós, balança para cá, um avivamento, veja, balança para cá, e nos move, e nos aperta, e ele diz: isso é para nos ficar mais profundos e firmes na palavra. Amém. Amém? Amém. Presta atenção numa coisa. Um pastor, eu digo eu, como pastor, eu creio que a maioria dos pastores são assim. Quando você batiza uma pessoa, você tem que ter um cuidado muito grande com aquela pessoa, que é como uma pequena árvore. Qualquer pisãozinho pode matar, a menos que ela seja uma árvore de natureza boa mesmo, lenta, suave. Mas as árvores pequenininhas tem que ter um cuidado. Agora, a árvore grande pode vir vento, vai para lá, vai para cá, ela continua firme ali, passa o ano, choveu, balangou, você vai lá, tem sombra para você, profeta. Vocês são os velhos crentes, firme na palavra, gente direitada, 5, 10 anos de mensagem, está ali firme na mensagem. Aquela, sabe, aquele pezão de árvore, tem sombra, tem fruto, oferece alguma coisa. Vem vento para lá, balando para cá, mas que não é o pastor que vai tirar você da igreja. Porque o pastor falou uma palavra torta para mim, eu não me visitou, mas não vem mais para a igreja. O irmão pisou no meu carro, não vem mais para a igreja. O que é isso daí? São pequenas árvores, são plantinhas de estufa. O profeta diz assim: é difícil planta de estufa. Verdade. Ela compra lá uma violeta, lá essa plantinha de estufa lá no mercado, você põe um pouquinho de água, mas já mata. É certo que vem para a igreja quer ouvir 30 minutos de sermão. Se passar, vai estar matando. Você deixar pegar um vento muito forte, já quebra o talo. Morre. É assim. Agora a planta do deserto é um cacto, né? Amém? Amém. Pode vir vento, passa 10 meses ali sem chuva, ele está com aquele pouquinho de água ali no fundinho, ali não morre, é firme. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. E para que serve aqueles espinhos? Quando os insetos vêm, ali não tem jeito, ele vai, espeta mesmo, vai embora. Amém? Louvado seja Deus. O crente não é complexado, gente. Se a pessoa crente complexado, qualquer coisinha aconteceu, não vai. É complexo isso, nós temos que vencer, nós estamos aqui para vencer o complexo. Somente de família, nós muitas vezes o complexo de família. Amém? Amém. Vencer isso. Vamos lá. O profeta continua. Agora veja, assim a igreja, sobre o avivamento do Espírito Santo. Veja uma planta ali. Você põe madeira, concreto, ali está aquela planta ali. Uma planta que ela é dessa forma. Vai lá, cresceu na calçada, você passa um concreto ali em cima. Passa o tempo, quando você pensa que não, aquelas folhinhas daquela planta que você jogou concreto em cima, está ali. Arrumou um caminho e chegou ali. Amém. Já viu isso? Ou joga uma tábua em cima de qualquer coisa, ela vai indo, vai passando. Já viu isso? Vai trabalhar na fazenda, assim, não pensa que não está ali. O que aconteceu? Quem que mostrou o caminho para aquilo? Para aquela planta, para aquela flor, está ali tudo sozinha, ela está procurando o sol de alguma forma, lá embaixo não está bom de escuridão. Então ela vem procurando. O profeta disse que como o lírio, que sai lá do barro nojento, mas levanta, ele quer sol para ele. Amém. Veja, o profeta disse: se Deus
prepara o caminho para uma planta sufocada, quanto mais prepara o caminho para o crente, para a glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Veja, Deus faz um caminho para a igreja. Essa é a coisa. E o profeta conversando com um pregador antigo, amigo dele, e aquele pregador falando de uma máquina que produzia milho, fazia o milho, sem cultivar o milho. Aquela máquina fazia milho. E o profeta diz assim: você poderia pegar o grão de milho que aquela máquina fabricava e pegava um grão de milho que era cultivado e colocava junto. Você não sabia a diferença. Igual, você queria fazer um flocos, fazer um cuscuz, tanto fazer com um, como fazer com o outro. Você queria fazer um pão de milho, a mesma coisa. Você cortava no meio, igualzinho o outro que era cultivado. O profeta diz assim: mas e a diferença? E aquele pregador diz assim: a diferença é quando você jogava ambos na terra, quando você plantava. Aquele que era fabricado na máquina, ele apodrecia ali e morria, se tornava nada. Mas aquele que era cultivado, aquele que veio pelo meio de Deus, você jogava ele na terra, e ali ele ficava por um tempo, mas dali uns dias, saía uma folhinha, saía um talinho, ia crescendo até dar fruto. Glória a Deus. Veja, olha aí a diferença. Veja, eterna bondade. E o profeta diz: assim é. Quando há um crente genuíno e quando há um crente fabricado. Um crente fabricado é diferente. Eles podem estar dentro da mesma igreja, ouvindo a mesma mensagem, se assentando junto. E o profeta diz assim: isso não quer dizer só do laico, não. Não é só os crentes membros, não. Isso se refere a pastor, se refere a diácono. Às vezes pode estar sentados juntos, mas um é predestinado para a vida eterna e o outro para a morte, para não existir mais. Olha só como isso chama atenção. Então, olha, nós temos que saber, né? Se nós estamos produzindo alguma coisa, produzindo vida, né? Não somente em nós, mas em outras pessoas também. Gente que não produz nada, é alguma coisa errada, né? Então ele diz: olha, duas pessoas, ambos no mesmo lugar, mas um predestinado à vida eterna, e sabe de onde veio, pelo meio de Deus, teve o novo nascimento, teve o batismo do Espírito Santo. Se você não tem nada, é predestinado para o nada. Não teve novo nascimento, não teve batismo do Espírito Santo, não teve nada disso, é predestinado para o nada, para o fim. Agora, eu quero só bater numa tecla aqui, queridos irmãos, vejam. A gente lê alguns pecados, algumas coisas assim, e o profeta bate duro nisso. Se envergonhe-se disso, se arrependa disso. Porque a questão de todos nós cometerem pecado, o profeta diz: nós somos um pecador. Cometi um pecado hoje, cometi um pecado ontem. Porque essa é a nossa natureza, é cometer o pecado. E Deus nunca te condenará por cometer pecado, mas Ele vai te condenar se você desistir do caminho. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o profeta não anda, vai até então a montanha, ali ele fica, e vem o frio, ali, de repente aquela neve, e a natureza, e de repente, em meio de toda aquela natureza, ele consegue enxergar a Deus. Ele ouve um pequeno esquilo chirolando, ele ouve a águia, ele vê a águia, e ele vê o grande alce da montanha fazendo seu barulho, o macho lá em cima e a fêmea respondendo embaixo. E ele começa a glorificar a Deus, porque ele via Deus em toda a natureza. Pensou que ponto maravilhoso nós entrar no mato, entrar em algum lugar, começar a enxergar Deus nas pequenas criaturas, nas árvores.
Quando as árvores vêm no frio e formou aqueles pingentinhos de gelo, o profeta deve ser Deus aí na natureza dos pinhais. Olha Deus nesse esquilo cheirando. Olha Deus na águia. Olha Deus nos animais. É verdade. Amém. Começar a enxergar Deus até no sapo. É verdade. Não para caçar e matar. Enxergar Deus em tudo. É verdade. E o profeta diz Deus, porque a maior criação de Deus foi o quê? O homem. Mas uma das menores foi o girinozinho, que é o sapo. Tudo é criação de Deus. Então você começa a enxergar Deus em tudo. Começa a enxergar Deus e começa a parar de fazer maldade. E então o profeta diz assim, ele enxergando Deus ali naquela montanha. E ele começou a sentir a Deus e começou a glorificá-lo. O mato começa a glorificar Deus. Hã? Já fez isso? Faça isso uma hora que você vai ver como é que se sente bem. Veja, Deus estava ali no arco-íris, e ele estava sussurrando através dos bosques, e através daquele lobo, através daquele alce, chora. Você não conseguiria ficar quieto em um lugar assim. Então, eu fiz mais barulho do que aquele esquilo que estava chilando. Eu não me importava, eu estava adorando ao Senhor, bem ali no cume da montanha rochosa. Enquanto eu estava ali, aquele pequeno companheiro gritando cada vez mais alto, simplesmente pulando de um lado para o outro. E eu pensei, eu não quis me deixar agitado com o companheirinho. E eu fiquei observando, virando a cabeça para ambos os lados e olhando abaixo acima, e eu pensei, talvez ele esteja olhando para mim. E à medida que a tempestade ia passando, veja, ele viu aquela águia, e era dela que aquele pequeno esquilo estava com medo. E a grande águia pulou sobre um toco e virou aqueles grandes olhos aveludados para mim. E olhou para o pequeno esquilo e eu pensei, isso é estranho. Eu ouço Deus em tudo ali. Então por que isso me interromperia? Por que a minha sagrada adoração foi interrompida? Por que fizeste isso, Senhor? Deixar que isso acontecesse, eu comecei a observar a águia. Aquilo, Deus, tu poderias estar nessa águia? Aí a gente fala, né? Deus poderia estar em qualquer tipo de animal, na natureza, até no topo de uma árvore podre. Você pode ver Deus ali? Você pode ver tudo. Eu notei que ela não estava com medo. Deus não gosta de covardes. Deus lhe deu 2 asas e ela tinha confiança em seu dom dado por Deus. Ela sabia que ela poderia sair da floresta antes que eu pudesse pegar minha arma. Mas eu desejei saber porque ela não estava com medo. Ela continuou sentindo, sabe? Suas penas, você sabe como elas fazem com suas asas. Vendo, elas estavam em ordem. Eu penso que a igreja se unir e tiver suas asas espirituais todas funcionando em ordem. E ela continuou me observando. Depois de algum tempo, ela não tinha medo de mim, mas ela não gostava de toda aquela tagarelice. Fala, então ela deu um grande salto e bateu as suas asas, umas 2 ou 3 vezes, e já estava na copa das árvores. E então aconteceu que eu vi o que Deus estava tentando me mostrar. Esse grande colossal, mestras do céu, ela estava apenas estendeu suas grandes asas assim, e ela nem as bateu mais. Ela sabia como ajustar as suas asas naquelas ondas do vento, e simplesmente subiu, até que se tornou um pequeno ponto. E eu disse, Deus, estou prestes a ter um elevo espiritual novamente. Isto é correto. E não é unidos aos metodistas ou então deixá-los batistas aos nazarenos. É apenas saber como ajustar a fé no poder do Espírito Santo ser elevado. Apenas suba nas ondas conforme elas vêm, acima da sombra. Dê-me companheirismo contigo, pois na luz vejo a fonte e no sangue que me limpa. Ela deixou aquele pequeno esquilo atado à terra ali, dizendo, os dias milagres estão passando, não há tal coisa como o Espírito Santo. Você não pode ser curado. Veja, todas essas coisas assim. Ela apenas bateu suas asas e se distanciou daquilo. Amém. Deus nos dê asa como águia. Amém. Os dias de milagre têm passado, não há tal coisa como cura divina. Nós, santos roladores,
Veja, esses daí que ficam tagarelando por ali, um tagarela, outro aqui, são vinculados à terra, eles não podem subir. É verdade. Amém. Irmão, querido irmão, Oh, Deus eu vi grande. um áudio do pastor Valdir, diz assim, uma neta dele pediu uma ajuda, né, financeira. E ele disse, olha irmãos, eu quero dizer para vocês que está tudo bem. Entubado, com gota, com diabetes e com gonçalves. Eu quero dizer para vocês, não, pode também, mas está tudo bem, está tudo bem. Só as orações, está tudo bem. Amém. Esse é o Espírito, veja, Amém. é uma unção de águia. Amém. Com as asas ajustadas, simplesmente em meio àquela tempestade passando, ó, só aproveitando. Oh, E ele diz assim: olha, em toda a minha vida é mais uma experiência espiritual aqui sozinho, isolado nesse quarto com coronavírus, isolado, eu estou tendo mais uma experiência com Deus. Amém. Deus nos deu o Espírito Santo, viu? É verdade. Podia até chorar, me engano, podia. É verdade. Um monte de gente morreu, a pessoa tem uma doença, pegou a segunda, morreu, um monte de gente morreu, ela fica chorando, pode, por favor, não. Eu estou tendo mais uma experiência com Deus. E se eu sair daqui, eu vou pegar mais firme ainda a cura divina. Amém? Amém. Graças a Deus, o maior dom de Deus é a vida eterna. Amém. Agora presta atenção em uma coisa: o maior dom de Deus é a vida eterna. Quem vai estar lá nessa vida eterna é quem tem um amor divino, não é nem um amor fraternal. Amém. O que é amor fraternal, pastor? O amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura das outras pessoas. Gera sentimento positivo, construtivo, podendo até em certos momentos o indivíduo que sente esse amor fraternal socorrer o seu semelhante e fazer aquilo que ele faria para si próprio. Veja, esse amor fraternal acontece entre irmãos de sangue, e às vezes até não, entre homens e mulheres. É um sentimento de dedicação absoluta, sem qualquer interesse, veja, não seja fazer o bem, sem jamais desejar algo em troca. Muitas vezes esse sentimento de afeto que liga as pessoas são recorrentes, não só de laços familiares, mas até de igreja. Às vezes nós temos amor fraternal um pelo outro, ou de patriotismo, né? Nós somos brasileiros, nós temos que defender. Esse amor fraternal tem que existir, mas não é o amor que te coloca no céu. O amor que te coloca no céu é o amor divino. O que é o amor divino? Ó, o amor divino é São João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor divino. Veja, porque é um amor infinito, queridos irmãos. É um amor que, veja, ultrapassa a fronteira. Ele é um amor universal. Nós podemos amar fraternalmente um ao outro aqui, mas o amor divino é um amor universal. Nós podemos amar fraternalmente os nossos parentes, mas o amor de Deus é sem fronteira, independente de quem seja. Esse é o amor divino. Quando nós chegar a esse ponto, nós temos amor fraternal, temos com a igreja, com os outros, temos com o nosso parente, temos com a empresa que nós trabalhamos, temos, mas o amor divino é sem fronteira, independente de distinção social e de cor, seja lá o que for. É o amor divino. Veja, porque a Bíblia diz assim, que o amor de Deus ele foi projetado antes que desse a Jesus. E Deus amou o mundo. Então ele ama o mundo primeiro. E a continuação vai ter. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, primeiro ele ama, depois ele dá o seu filho. Esse é o amor divino. Amor fraternal é muito de jeito nenhum. Só que o que nos leva para o rápido é o amor divino. É com esse amor divino que você chega lá. Amém? Amém. Quando você tem amor divino, você tem vida eterna. Você tem o maior dom da Bíblia Sagrada. Amém? Graças a Deus por isso. Então Davi
disse: a tua benignidade é melhor que a vida. Há dois tipos de vida, e tem um significado composto a palavra vida, veja. Agora, muitas pessoas pensam em beber, fumar, jogar, vaguear, dançar. Chamam isso de vida, mas isso é vida pervertida. Isso é morte, certamente o é. O diabo tem pervertido essa vida. E você acha que a vida é mais que a morte? E você acha que a vida é mais que a morte? Essa vida fica tão miserável. O que as pessoas chamam hoje de vida está ficando tão miserável a ponto que pega uma pistola e estoura os seus miolos. Ele não poderia ter vida da qual Deus está falando. E o profeta chama a história aqui de um hotel que ele ficou, onde as pessoas embriagadas, vivendo um quadro de prostituição, chamando aquilo de vida. Quando isso não é vida. Gente, queridos irmãos, veja. Oh, vida, ganhei na lote, seja lá o que for. Agora eu posso comprar tudo que eu quiser. Você já pensou? Vocês, moças, isso que é vida. Meu pai me deu R$1.000, R$2.000. Eu vou lá para o calçadão agora, posso comprar o que eu quiser. Isso que é vida. Papai maravilhoso. Isso ainda não é vida. Até porque Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, diz assim: aquilo que teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, nem subiu o teu coração, é o que Deus preparou para cada um de nós. O Pedro diz assim, um amigo dele pergunta, diz assim: irmão Brandon, do outro lado nós vamos poder caçar, nós vamos poder... se você fosse um porco, colocasse você numa casa, tudo arrumadinho, de repente a tua natureza mudada, né? De um porco para uma pessoa, você gostaria de voltar àquele lamaçal? De jeito nenhum. É assim é o que Deus preparou para nós. Por isso, quando Momblana passou naquela visão, na cortina, além do tempo, quando ele passa para o outro lado, você pensa que ele queria voltar? Verdade. Ele queria voltar. O lugar era bom demais, ele não queria voltar. Mas ele tinha que voltar, porque tinha umas almas aí para ser salvo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Amém, irmãos? Amém. Amanhã, se Deus quiser, estará conosco o irmão Zé Carlos. É irmão na fé e irmão também na carne, né?